Meus amigos, mais uma vez estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre estatísticas, tá ok? Estatísticas. Como assim? É como se fosse probabilidade, como se fosse não, é probabilidade. Estatísticas é probabilidade, tá? É um assunto que será apresentado em várias situações do seu dia a dia, no início de toda a parte, em várias situações do dia a dia, certo? Vamos refletir como se fosse tipo assim, o início de uma partida de futebol, por exemplo, certo? Os capitães, né, dos times escolhem entre cara e coroa e o juiz faz um lançamento de moeda, não é, para assim saber qual deles vão iniciar a partida ou escolher lado de campo. Isso aí os garotos aí quando joga bola, de vez em quando a gente faz isso até para o ímpar, tá ok? Então ao assistirmos um telejornal, no momento também tem previsões de tempo, né? Para os próximos dias, ficamos sabendo quais chances de chover. Esses muitos outros são os exemplos do cotidiano, os quais deparamos com probabilidade, tá? Que é estatísticas, tá ok? Então, tipo assim, o que vamos falar hoje é um assunto bem interessante, tá? Agradável, tá? É um dos conteúdos que eu mais gosto, tá? Pra mim, tá ok? Eu espero que vocês gostem também. E não vou falar muito, para o vídeo não ficar muito longo, que tem bastante coisa pra falar. Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. E vamos nessa. Então vamos lá, como eu falei, estatística, né? Vamos falar um pouco o que? Estatística é o que? Probabilidade. Então vamos lá. Probabilidade. O que é probabilidade? Probabilidade é o ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. Como eu falei da moeda, quais são as chances de cair a cara ou coroas? Entendeu? Qual é a chance de eu jogar a moeda pro alto, cair cara ou coroa, né? Ou por meio de uma probabilidade, por exemplo, o que podemos saber, eu tô lendo aqui, tá, pessoal? Vocês vêm acompanhando, tá? O que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa, como eu falei com vocês, no lançamento de uma moeda, até a chance de erro em pesquisas. Para compreendermos esse ramo, é extremamente importante conhecer suas definições mais básicas, como fórmula para cálculo de probabilidade em em espaços amostrais equiprováveis, probabilidades de uniões de dois eventos, probabilidades de eventos complementares e etc. Tá ok, pessoal? Então vamos falar um pouco de probabilidade, de chances, como se tipo assim, eu estivesse jogando. Ah, eu vou jogar na Mega Sena, eu tenho que acertar quais números. Eu vou chutar, tipo assim, eu vou jogar na Mega Sena. Eu joguei com. Eu coloquei 6 números ali diferentes. Quais são as chances daqueles 6 números saírem no resultado da Mega Sena? Entendeu? Essa é a probabilidade. Ou outro exemplo, um dado. Eu pego um dado, né? Se eu pegar o dado e eu jogar ele, quais são as chances de caírem o número 2 ou o número 3 e assim sucessivamente. Então a probabilidade ela estuda algo que a gente não pode prever, mas pode achar um possível porcentagem ou uma proporção ou uma possível porcentagem ou uma aproximada certeza de que aquilo pode sair ou não, ou acontecer ou não, como falamos da previsão do tempo, certo? Que a previsão do tempo eles prevê, né? Eles vão em probabilidade, que é possível de acontecer ou não, entendeu? Então é dessa forma que são estudados essas, vamos estudar essa matéria aí de hoje, tá ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre experimentos aleatórios. O que é experimento aleatório? Experimento aleatório é qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, como eu estou falando, é uma experiência, ó, qualquer experiência, tá aqui, ó, qualquer experiência cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, como eu estava falando, ó, eu botei uns exemplos aqui, ó, por exemplo,
ao jogar uma moeda, foi o que eu falei com vocês, né? A jogar uma moeda e observar a face superior. Observar a face superior, é impossível saber quais das faces da moeda ficará voltada para cima, exceto no caso em que a moeda seja, aqui ó, tô aqui ó, viciada, modificada para ter um resultado mais frequentemente, tá ok? Essa parte viciada, são moedas modificadas, tá ok? Que muitas pessoas de casas de jogos, esse negócio assim, eles usam certas coisas modificadas para eles obter resultado mais frequentemente. Eles vão saber quais são os resultados que irão acontecer, tá ok? Mas quando a gente joga uma moeda pro alto, você pegar uma moeda aí agora, você jogar pro alto, você não sabe se vai dar cara ou coroa. Você não sabe quais são as chances de dar cara ou coroa. Suponha que uma sacola, ó, suponha que uma sacola de supermercado contenha maçãs verde e vermelhas. Você pega uma sacola de supermercado e tem lá maçãs verde e vermelha. Retirar uma maçã de dentro da sacola sem olhar, se eu meter a mão, tipo assim, eu vou meter lá a mão dentro da sacola onde tem maçãs verdes e as maçãs vermelhas, né? Aí se eu colocar a mão dentro do saco sem olhar, é um experimento aleatório. Por quê? Eu não sei quais dessas maçãs eu vou pegar. Eu posso pegar a verde ou também eu posso pegar a vermelha. Então é um resultado desconhecido. Eu não sei qual será o resultado desse experimento, dessa ação que eu irei fazer. Então, como está lá próprio dizendo, o que é um experimento aleatório? O experimento aleatório é qualquer experimento cujo resultado não seja conhecido. Pronto, você já sabe o que é um experimento aleatório. Tem dois exemplos aí explicando o experimento aleatório. Dois exemplos da moeda, não é? Da moeda e das maçãs. São experimentos aleatórios, que eu não sei o resultado que será obtido eu fazendo esse experimento. Também eu posso considerar como do dado, né? Se eu jogar o dado, eu não sei quais os números eu vou obter. Então isso também é considerado um experimento aleatório, ok? Então vamos para mais uma. Espaço amostral. Agora vamos falar sobre o espaço amostral, tá? Eu estou abordando passo a passo. Espaço amostral é um conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório. Acabamos de falar de um experimento aleatório e pode ver que o experimento aleatório também está no espaço amostral. Então, o espaço amostral, já está lá escrito, o espaço amostral é um conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento aleatório, ou seja, por todos os seus resultados, pois dessa maneira o resultado de um experimento aleatório, mesmo que não seja previsível, sempre pode ser encontrado dentro dos espaços amostral referente a ele, tá? Caso o espaço amostrais são conjuntos de resultados possíveis as expressões de conjuntos para esses espaços, por exemplo, o espaço amostral refere-se ao experimento de lançamento de um dado, ó, que eu acabei de falar, né? E é um conjunto, certo? Ó, aquela setinha aqui, tipo como se fala? Aquele... Ih, fugiu o nome. O símbolo ali, tá? De um conjunto, tipo, parece uma ferradura, né? Uma ferradura que o cavalo usa, né? Tá, o quê? Então, tipo assim, se eu jogar um dado pro alto, eu tô nessa parte aqui, tá, pessoal? Vou até marcar onde eu tô lendo, eu tô aqui, tá? Então, o espaço amostral, eu vou explicar o que significa um espaço amostral pra vocês agora, tá? Então, um exemplo. Se eu jogar um dado pro alto, né? Jogar o dado pro alto. Joguei. Então, quais os números possível esse dado pode me obter? Quais os números eu posso obter? Certo? Eu sei se eu jogar o dado pro alto, eu posso obter o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6.
Então, eu representando os valores que eu posso obter em jogar esse dado para o alto, isso são o que? Significa que eu estou fazendo um espaço amostral. Eu estou mostrando, né? Tipo, a própria palavra diz, eu vou estar mostrando quais os valores que com esse experimento que eu irei fazer, né? Que é o experimento aleatório, né? Com o experimento aleatório, quais são os resultados que eu vou poder, que eu vou obter em relação a esse experimento, ok? Esse conjunto também pode ser representado pelo diagrama de Venn, ou, dependendo do experimento, por algumas leis de formação, os números de elementos do espaço amostrais é representado por n, aquela barrinha ali, tá? Aquele ferreiro ali do parece uma ferradura, né? Que parece uma ferradura de um cavalo, ok? E nesse caso, o exemplo anterior, eu sei que eu tenho o quê? Quantos números que eu posso obter? Então, o total, tá ok? Então, o total de número, tá? Então, quantos números eu vou poder obter? Então, tem 6 números ali diferentes que eu vou obter. Então, esse é o total que eu vou representar com aquele N, tá? Com aquela ferradura ali, tá ok? Lembre-se que os elementos de um espaço amostral são pontos amostrais, ou seja, resultados possíveis do experimento aleatório. Viu como eu falei com vocês? São resultado, tá? São resultados que pode acontecer aleatoriamente, tá ok? Como assim? Se eu jogar uma moeda pro alto, vamos lá, pensa aí vocês junto comigo, tá? Se eu jogasse uma moeda pro alto, né? E quais, perdão, se eu jogar uma moeda pro alto, o que eu posso obter em fazer essa amostra? Eu tenho cara e coroa. Então, vamos supor se eu pego essa moeda, olha só, preste atenção. Eu pego essa moeda e jogo ela pro alto 2 vezes. Eu jogo uma, aí tive um valor. Jogo outra, tive outro valor. Então, quais são os valores possíveis? Preste atenção. Quais são os valores possíveis que eu posso obter em jogar essa moeda pro alto? Ó, como assim? Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou botar aqui, ó, A de cara, tá? E o O de coroa, tá? O O de coroa, ok? Então, se eu jogar essa moeda pro alto, eu jogando essa moeda pro alto, eu posso 2 vezes, tá? Eu joguei uma, aí tive um valor e depois joguei 2 e tive outro valor. Então, quais são esses 2 valores que eu posso obter? Então, com esses 2 valores eu posso obter, calma aí, deixa eu apagar essa parte aqui, para vocês entenderem melhor. Como eu posso obter, quais são os valores que eu posso obter? Eu posso obter cara, não é? Eu posso jogar a moeda pro alto, essas 2 vezes pode dar cara e depois pode dar cara também. Eu posso obter coroa, né? Vou botar coroa, eu tô falando coroa, eu tô representando com O, tá? Coroa. Eu posso obter, se eu jogar, né? Eu posso obter ou cara ou coroa 2 vezes, né? Ou eu posso obter cara e depois coroa. Ou eu posso obter coroa primeiro e depois cara. Então eu posso obter 4 resultados nesse experimento que eu for representar, tá ok? Se eu jogar essa moeda 2 vezes para cima, eu posso obter cara, ou coroa, ou cara, ou coroa, cara. Então tem 4 resultados possíveis que eu posso obter com essas moedas, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí. Então vamos para mais uma. Calma aí, só um momentinho que eu tô com um erro aqui. Calma aí. Tá, foi mal aí, perdão aí, pessoal. Então dando continuidade aqui. Vamos aqui para mais uma, tá? Vamos falar sobre agora seremos falar sobre evento, tá ok? Falamos sobre experimento aleatório, falamos sobre espaço amostral,
tá? Agora iremos falar eventos, tá? Eventos, os conjuntos são subconjuntos, tá? Eventos, vamos lá. Os eventos são subconjuntos de um espaço amostral, tá? Como a gente acabou de falar, pode ver que um está interligado com o outro, tá? Então, evento são subconjuntos de um espaço amostral. Um evento pode conter desde zero a todos os resultados possíveis. Foi o que eu acabei de falar, eu até adiantei o assunto, tá? Então, um evento pode conter desde zero a todos os resultados possíveis. Como eu falei para vocês da moeda. Se eu jogar essa moeda duas vezes para o alto, né? Quais os resultados possíveis que eu posso obter fazendo essa ação? De um experimento aleatório, ou seja, os eventos podem ser um conjunto vazio ou o próprio espaço amostral. No primeiro caso, ele é chamado de evento impossível. No segundo, é chamado de evento certo. Tá ok? Então, continuando. Não pare. Cadê? Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Calma aí, essa pessoa, esse negocinho aqui tá errado, não é pra estar aqui, foi mal. Esquece essa parte aqui, vou até botar um preto aqui. Que essa parte aqui não é pra estar aqui não. Ok? Só cobrindo um erro aí, desculpa aí mais uma vez. Vamos lá, deixa eu mudar. Cadê o piloto? Deixa o vermelho, gosto do vermelho ficar melhor. Ainda no experimento aleatório de lançamentos de dados, como a gente falou no experimento anterior, né, que a gente falou sobre o experimento amostral, né, falamos de lançamento de dados, né? Então, ainda no experimento aleatório, um lançamento de dado, observe os seguintes eventos. Então, o seguinte evento: obter um número par. Então, para mim obter um número par. Então, vamos supor, eu tenho um dado. Então, esse dado eu vou jogar quais são as chances, quais são as chances de eu poder obter um número par nesse dado? Eu sei que um dado ele tem do 1 até o 6. Quais são os números pares desse dado? São o 2, o 4 e 3. Então eu tenho 3 chances, né, para obter um número par se eu jogar esse dado pro alto. Essa parte aqui, ó, que eu tô falando, tá? Eu tenho 3 chances. Aí eu vi aqui, ó, saiu um número ímpar, mesma coisa. O dado, ele tem do 1, né? Ele tem do 1 ao 6. Né? Então, quais são as chances de sair um número ímpar? São o quê? Eu sei que os números ímpares do dado são o 1, o 3 e o 5. Ali está representado o 2. Está errado esse 2 aqui, é o número 1. No lugar desse 2, tá? Então, é o 1, o 3 e o 5. Então, quais são as chances de eu obter, jogando esse dado para o alto, né? Quais são as chances de eu obter um número ímpar? Um número ímpar não, perdão. Li errado essa parte aqui, perdão, calma aí. É ímpar não, número primo. Tá certo ali. Tô falando número ímpar, é número primo, tá? Então, quais são as chances de obter um número primo? O que é que são um número primo? O número primo é um número que só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo, né? Então, quais são as chances de obter o número primo? É o quê? 3 chances, porque os números primos são o 2, o 3 e o 5, tá? Olha na parte aqui de baixo, C. Saiu um número maior ou igual a 5. Então, se ele quer jogando esse dado para o alto, ele quer obter um número maior ou igual a 5. Então, para ele obter um número, quais são as chances para ele obter esse número? São o quê? 2 chances, porque o dado ele só tem o número 5 e o 6, que ele é igual, né? E o 6 ele é maior que 5, ok? E a D, para sair um número natural. Então, para mim, jogando esse dado e eu quero obter um número natural, eu sei que são 6 chances, porque números naturais são do 1, 2, 3, 4, né? Como vocês já estudaram, isso aí no 8º ano já conhece essas partes aí, tá ok? Então, dando continuidade, espaço
equiprováveis, tá ok? Então o que é espaço equiprováveis? É um espaço amostral, é chamado equiprovável quando todos os pontos amostrais dentro dele têm a mesma chance de ocorrer. É o caso de lançamentos de dados ou de moedas não viciadas, né? Aquelas moedas, como eu falei, que é viciadas, que é um resultado que eles mesmos fazem para obter, né? Escolhas, então, calma aí, me perdi, tô aqui, né? É o caso de lançamentos de dados de moedas não viciadas, escolhas de bolas de números de tamanho, peso, idênticos, né? E etc. Um exemplo de espaço amostral que pode ser considerado não equiprovável é formado pelo seguinte experimento: colher entre tomar sorvete ou fazer caminhada. Entendeu? Então, o espaço equiprovável são as escolhas. Qual será a escolha que você irá obter? O que você vai escolher para provavelmente você ter o seu resultado. Ok? Então vamos continuar aqui. Cálculos de probabilidade. Então vamos falar um pouco sobre cálculos de probabilidade. Ok? Então preste bem atenção. Essa parte não é muito difícil, tá? É uns cálculos utilizando porcentagem, que vocês já estudaram porcentagem. E tenho certeza que vocês vão conseguir fazer certinho essas partes aí, tá? Então vamos lá. Calma aí, só um momentinho. Ah, tá, foi. Então vamos lá. As probabilidades são cálculos dividindo-se os números do resultado favoráveis pelos números dos resultados possíveis. Como assim números de resultados favoráveis? Números de resultados favoráveis são os números que você deseja obter, tá ok? Então, números de resultados favoráveis são números que você deseja obter. E números de resultados possíveis são números possíveis que pode acontecer nessa ação que você vai mostrar. Vou dar um exemplo aqui rápido, antes de iniciar, como se fosse um dado. Vamos supor que eu quero obter os números ímpar desse dado, né? Então, quais são os números que eu posso obter naquele número ímpar de um dado? São 3 números, né? Que são números ímpar, né? O 1, o 3 e o 5. São os números ímpar do dado. Então, eu tenho 3 chances de obter esse número, correto? Então, quais são os resultados possíveis de obter nesses dados? São 6 resultados, certo? É o total que pode acontecer e o total que você deseja obter. Então, vai ser o total que você deseja obter dividido pelo total que pode acontecer, que é os números resultados favoráveis pelo número resultado possíveis. Ou seja, como representado aqui, ó, pela letra E e pelo símbolo aqui, ó, o N aqui, que parece fugiu o nome agora. Uma ferradura, certo? Um símbolo ali, ó, que nem uma ferradura. Neste caso, é um evento em que desculpa, vamos lá. Neste caso, é um evento em que se conhece a probabilidade e é um espaço amostral que contém. Então, vamos entender um pouco melhor agora como utilizar essa fórmula. Coloquei 2 exemplos aí, tá? Pra gente fazer passo a passo, para assim vocês conseguirem fazer os seus exercícios. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, temos exemplo aqui. Exemplo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair o número 1? Então ele vai lançar o dado, ele quer saber quais são as chances dele retirar um número 1, quais são as porcentagens, ele quer saber em porcentagem, qual é a chance em porcentagem que ele pode retirar um número 1. Então, o espaço amostral, né, desse experimento contém 6 elementos. Né? O espaço amostral desse experimento tem 6 elementos. Então, vai ser o quê? Voltando lá, voltei lá, vai ser o resultado favoráveis, né? Que é o resultado que você deseja obter. Qual é o seu resultado que você quer obter? O número 1. Então, você só quer um número ali. Então, vai ser o quê? O 1. Não só porque ele é o número 1, é porque você só tem uma chance, certo? Porque só tem esse valor, que é só uma vez que ele pode aparecer. Entendeu?
Tá, mas eu quero o número 2. Então eu vou representar só o número 2. Então eu vou representar o quê? Como o número 1 também. Porque é uma vez que pode aparecer o número 2 jogando esse dado. Certo? Eu jogar uma vez ele pro alto, ele só tem uma chance de sair ou 2 ou não. Não só uma chance, ele tem 6 chances, né? Ele tem um de 6, né? Ele tem uma chance entre 6 para sair o número desejável. Então eu vou pegar o número que eu desejo, né? Quantas vezes esse número pode obter, né? Ó, tá aqui, ó, n, o número 1. É o espaço amostral desse experimento, né? Que contém os elementos. Logo, vai ser o n, que é aquela ferradura, vai ser o 6, que é as chances possíveis que vai poder acontecer. Logo, vai ser o que? P, né? Que é a probabilidade. P vai ser igual a 1 dividido por 6. Vocês vão fazer essa divisão, 1 dividido por 6. Fazendo 1 dividido por 6, vocês vão achar 0,16666, assim infinitamente. Tá ok? Então, achando 1 dividido por 6 vai me dar 0,16666. Você vai pegar esse resultado e multiplicar. Você vai pegar 0,166, assim sucessivamente, e vai multiplicar por quanto? Por 100. Por que 100? 100%. Fazendo essa multiplicação, você vai obter o que? 16,6%. Tá ok, pessoal? Lembra quando a gente multiplica por 10 ou por 100? Ele vai fazer andar o quê? Quantas casas, dependendo de quantos zero eu tiver esse meu número. Certo? Então é uma multiplicação bem fácil, bem simples, tá? Então vamos lá, dando continuidade para mais um exemplo. Outro exemplo aqui, ó. Qual é a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Os números pares possíveis de um dado são... Quais são os números pares que pode acontecer nesse dado? São o 2, o 4 e o 6, né? Então tenho 3 números pares. Então as chances de eu obter o número par são 3 chances, né? Quais são os números possíveis que pode acontecer? Eu tenho 6 números possíveis que pode acontecer. Logo, vou fazer minha divisão com o quê? A quantidade de números que eu quero obter dividido pelos números possíveis que pode acontecer, né? Então vai ser o quê? Quantos números possíveis que eu posso obter? Pelo que eu quero, né? Que são números pares. São 3 números, que são o 2, o 4 e o 6. Dividido pelo total. O que é o total? É o total de números que pode acontecer. São 6 números, né? Então provavelmente um desses 6 vai aparecer. Então é o total, 6, não é? Assim, fazendo essa divisão, 3 dividido por 6, eu vou obter 0,5. Fazendo 0,5 vezes 100, voltando lá, 0,5 vezes 100, eu vou andar o quê? 2 casas, logo eu vou obter 50%. Então, a chance de eu obter uns números pares nesse lançamento de dado são 50% de eu obter um número par e 50% de eu não obter o número par. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa parte aí, tá? Dando continuidade aqui, essa parte eu peguei do livro, né? Variável e valor de variável, tá ok? Pode ver aí a foto do livro de vocês aí, tá? Vou até falar a página, para vocês quiserem vir acompanhando, ficaria melhor, né? Na página 191, tá ok? Então vamos lá, variáveis e valor de variável. Considerando que o problema é uma pesquisa, considerando que o problema é problemática de uma pesquisa, seja, qual é a matéria que você mais gosta? Ele está fazendo uma pesquisa e fez uma pergunta assim: qual é a matéria que você mais gosta? É uma pergunta, tá ok? Então neste caso, a matéria é considerado a variável, tá? Considerado variável. Vou até marcar aqui, ó, variável da pesquisa. Ou seja, matemática, história, geografia, ciência, educação física e muitos outros, tá ok? São alguns valores desses variáveis. Ele só deu 4 valores:
matemática, história, geografia e ciência. Certo? Ele fez essa pergunta e colocou alguns valores. A variável pode ser de diversos tipos. Vejamos alguns deles. Grau de instrução é uma variável qualitativa ordinal, pois expõe uma qualidade aos valores e as variáveis seguem a uma ordem. Tá? Elas vão seguir a uma ordem. Como assim a uma ordem? Como assim elas vão seguir uma ordem? Ó, ensino fundamental, anos inicial, ensino fundamental, anos finais, né? Que eu tenho ensino fundamental, ano inicial e os anos finais. Ensino médio, ensino superior e assim por diante, tá ok? Vamos pro próximo aqui, ó. Matéria escolar é uma variável qualitativa, tá? Matéria escolar é uma variável qualitativa nominal, pois expõe uma qualidade, mas os valores da variável não seguem uma ordem. Não tem necessidade de ter uma ordem, não tem uma ordem entre história, matemática, ciência, geografia. Não tem uma ordem de estudar. Então é uma variável qualitativa, tá ok? Idade em anos completos é uma variável qualitativa discreta, pois expõe uma quantidade por meio de um número natural indicado por uma porcentagem, ok? Então, dando continuidade, vamos falar aqui, ó, frequência absoluta de frequência relativa a uma variável. Vamos falar nessa parte aqui. Vamos considerar a pergunta. Qual é o seu gênero musical preferido? Qual é o seu gênero musical preferido? Então, uma pergunta. Ele perguntou para você qual é o tipo de música que você mais gosta. Em uma sala de aula, tá? Olha lá, olha a questão lá. Em uma sala de aula foram entrevistados 20 alunos, ou seja, a amostra de pesquisa era composta por 20 indivíduos. Na pesquisa, a variável gênero musical representou quatro valores. Sertanejo, rock, funk e pop. A pesquisa constatou que 5 pessoas preferem sertanejo, 4 pessoas preferem rock, 10 pessoas preferem funk e apenas uma pessoa prefere pop. O número de vezes em que cada valor de variável foi escolhido é chamado de frequência absoluta deste valor. A frequência relativa será encontrada quando calcularmos a razão entre a frequência absoluta e o número de pessoas de amostra. Por exemplo, a frequência relativa do sertanejo é. Então, tipo assim, a gente agora quer representar a frequência relativa de cada uma delas e vamos montar um gráfico, ok? Então ele colocou lá, ó, gênero de música, aqui a tabela, sertanejo, rock, funk, pagode, ok? Então, frequência absoluta. O que são frequência absoluta? É a quantidade de pessoas que escolheram aquele certo gênero musical. Então, sertanejo, 5 pessoas, rock, 4 pessoas, funk, 10 pessoas, pop, uma pessoa. Uma pessoa. Então, representei frequência absoluta. Agora, eu vou representar a frequência relativa, tá ok? Então, como eu vou fazer a minha frequência relativa? A frequência relativa é a porcentagem dessa quantidade de pessoa em relação ao total de alunos pesquisados, tá ok? Foram o quê? 20 alunos pesquisados. Então, 5 alunos gostaram de sertanejo. Então, em porcentagem, quanto que é esses 5 alunos? O que eu vou fazer? Vou pegar o total de alunos que gostou de sertanejo, né? Que é 5, e vou dividir pelo total da pesquisa, de quantos alunos foram pesquisados. Foram o quê? 20 alunos, não é? Então eu vou fazer 5 dividido por 20, né? Eu posso simplificar, né? 5 por 5 embaixo, que vai ficar 1 por 4. Fazendo essa divisão, eu vou obter, tá ali, ó, no cantinho ali, ó, 0,5. Fazendo 1 dividido por 4 vai me dar 0,5. Achei 0,5, vou multiplicar por 100, assim eu vou obter
25%. Então, 25% desses alunos, 25% desses alunos gostam de sertanejo, tá ok? E a forma dos outros de fazer a mesma coisa, fazer rock. Rock 4 dividido por 20. Fazendo isso, eu vou achar 20% desses alunos gosta de rock. Funk, vou fazer o que? 10 dividido por 20. Fazendo essa divisão, fazendo esses cálculos, eu vou achar 50% gosta de funk. Pop, 1 dividido por 5. Assim, 5% desses alunos gosta de pop. E eu vou botar a minha soma total. O que significa? Total de aluno pesquisado e a porcentagem total que daria 100% de tudo. Tá ok? Então, pessoal, agora vamos falar dessa parte aí, ó. Medidas de tendência central, certo? Medidas de tendência central. Vamos lá. Média, quer dizer, né? Média aritmética. Para calcular a média aritmética, basta adicionar todos os valores do conjunto e dividir a soma pelo número de elementos do conjunto. Ok? Somente. Basta adicionar a soma pelo número do elemento do conjunto. Tá? Adicionar todos os valores do conjunto, vai adicionar todos os valores do conjunto e dividir a soma pelo elemento do conjunto. Tá? Pelo elemento do conjunto. Se a média aritmética for ponderada, então será necessário multiplicar cada valor do conjunto pela perspectiva, tá? Pela perspectiva peso antes de efetuar a adição e dividir pelo menos 2 pesos, ok? Mediana é um conjunto de valores, podemos organizá-los em ordem crescente ou decrescente. Se o número dos elementos for ímpar, então a mediana é o valor central na ordem. Caso contrário, a medida será a média aritmética dos valores centrais, ok? Modo é o elemento do conjunto, tá? O elemento do conjunto com maior frequência, tá? Esse é o modo. Então são medidas de tendência central, só para dar aquela relembrada aí, tá? Para dar aquela reforçada, tá ok? Então, dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre gráfico, tá? Gráficos são representações que facilitam e análises de dados. O gráfico, como já conhecemos, né? Vocês já conhecem, não sei se vocês já tiveram um estudo sobre gráfico, mas o gráfico ele facilita, né? O análise de dados, os quais costumam ser disposto em tabelas quando se realizam pesquisas estatísticas. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando não são números consideravelmente grandes. Além disso, os gráficos também representam de maneiras evidentes os dados em seu aspecto temporal, ok? Então vamos conhecer alguns tipos aqui de gráfico. Eu tenho um gráfico do segmento. Pode ver que esse eu peguei aí do livro aí para vocês aí, tá até a fotinha do livro, né? Gráfico de segmento. Foi registrado, tá aqui em cima, eu tô lendo essa parte aqui de cima, tá? Foi registrado a temperaturas em graus Celsius, tá? Aquele C ali é graus Celsius, a uma substância química no estado líquido. Então foi registrado uma temperatura em graus Celsius, uma substância química no estado líquido. Então tenho aqui a representação de um gráfico, né, que é um gráfico de segmento. Aqui, ó, essas partes aqui, ó, 0, 20, 25, 30, 35, 40, assim sucessivamente, é a temperatura, né? Se você analisar ali, ó, tá escrito ali, ó, temperatura, é a quantidade de temperatura, ó, temperatura. E aqui embaixo é os dias da semana. Então, cada dia da semana teve uma temperatura variável. Então, como podemos observar na tabela aqui, ó, dias da semana e temperaturas em graus Celsius. Segunda-feira, 23 graus Celsius. Ó. Segunda-feira teve aproximadamente quase aqui, ó, 23 graus Celsius. Ó.
Pode ver o gráfico, ele não tem essa parte, tá? Terça-feira, 25 graus Celsius, ó. Terça-feira, 25, ó, tá aqui, ó, no 25 graus Celsius. Terça-feira chegou uma temperatura de 25 graus Celsius. Ó, quarta-feira chegou uma temperatura de 32 graus Celsius. 32 deve estar mais ou menos aqui, entendeu? Quinta-feira chegou numa temperatura de 33 graus Celsius. Ele subiu um pouquinho a mais do que na quarta-feira. E na sexta-feira teve uma temperatura de 34 graus Celsius. Pode ver a marcação que eu fiz aí com o piloto. Mas no gráfico de segmento, isso não tem necessidade de mostrar. Isso vai mostrar só o segmento, tá ok? Somente esse segmento aqui, ó, que foi representado. Assim conseguimos ler o gráfico perfeitamente, tá ok? Vamos também falar sobre gráficos de barras, tá? Gráfico de barras. Tem como objetivos comparar os dados de determinadas amostras, utilizando retângulos da mesma largura e altura, tá? Mesma largura e altura. A altura, a essa que deve ser proporcional. Como assim proporcional? De acordo com a sua porcentagem, né? Ao dado envolvido, né? Ao dado envolvido. Isto é, quanto maior a frequência do dado, maior deve ser a altura do retângulo, tá ok? Então esse é um gráfico de barra, que está aqui embaixo, representado aqui, o gráfico de barra, tá? Então vamos lá. Exemplos aqui, ó. Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar a percentual de uma determinada população que acessa ou tenha internet, energia elétrica, rede celular, aparelho celular ou tablet, tá ok? Então foi feita uma pesquisa em imagem, né? Nessa determinada pesquisa eles colocaram cada coisas ali, né? Que é a internet, energia elétrica, rede celular, aparelho celular ou tablet. O resultado dessa pesquisa podem ser disposto em um gráfico como este. Então, ó, ele pegou certo número de quantidade de pessoas lá, né, para fazer essa pesquisa e viu, ó, que 20%, ó, 20% usa o que? Wi-Fi, né? Internet, usa a internet. 65% usa o que, ó? 65% usa aparelho celular. Ali são os aparelhos de celular. Ó, 40% usa energia. 75% usa rede celular. São as redes das operadoras, né, de telefônica que a gente usa aí em modo 3G, 4G, modo dado, né? E 90% usam tablet. Então pode ver que está sendo representado em porcentagem e as quantidades de porcentagem em quantas pessoas usam ou deixam de usar. Assim a gente consegue analisar passo a passo. Se eu perguntar a vocês ali, qual é o maior dado, o que é mais utilizado nessa pesquisa? Podemos ver ali que é o que? É o tablet, é o uso do tablet, que foi 90%. Qual é o menos utilizado na pesquisa? É o uso da rede, aqui, ó, internet, que deu o que? 20%. Assim eu consigo fazer a minha leitura mais prática, utilizando um gráfico de barra. Gráfico de setor é utilizado para representar dados e estatísticas com um ciclo dividido em setores. As áreas dos setores são proporcionais às sequências dos dados, ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. Ok? Maior a frequência, maior a área do setor circular. Exemplo. Este exemplo é formado... calma aí, perdi. Esse exemplo é formado por genérico, né? Está apresentado diferentes variáveis com frequências diversas para determinada grandeza, o qual pode ser, por exemplo, a porcentagem de votação em candidatos de uma eleição. Então vamos supor, aqui eu tenho um candidato amarelo, o candidato azul, candidato vermelho, candidato verde,
certo? E assim, e o candidato roxo e o candidato azul, acho que é um azul clarinho, né? Um azul bebê esse aqui, né? Acho que é um azul bebê. Então aqui, ó, em análise de gráfico, certo? Que foi feita essa pesquisa, o candidato amarelo, ele está ganhando. Ou então, quanto maior a porcentagem, então maior vai ser o espaço nesse gráfico de setor, tá ok? Então vamos aqui continuar, vamos falar sobre induzir ao erros, tá? Também tirei do livro, induzir ao erro. Vamos lá, continuando aqui. Às vezes, alguns gráficos divulgados pela mídia podem reduzir ao leitor a fazer uma má interpretação das informações nelas apresentadas. Veja a seguir uns exemplos de gráfico com erro divulgado pela mídia. Olha só, ele me dá um gráfico, certo? Ele me dá o gráfico aqui, ó. Eu tenho 2000 e inflação no Brasil. A inflação em porcentagem, tá? De 0 a 12, tá ok? E os anos dessas inflação. Você pode analisar e ver quais foram o erro obtido em relação a esse gráfico, tá ok? Aqui, ó, como podemos ver, olha só, como podemos ver, um erro já dá pra ver de cara, que é esse aqui, ó, 2,76, certo? Esse gráfico, né, como a gente acabamos de falar dele, que é gráfico de barras, esse 2,76, ele era para estar abaixo de 2000 e que? 2017. Ele era para estar aqui, ó, abaixo de 2017, tá? Porque 2017 é 2,95. Então ele é para estar abaixo de 2017, ele está acima, tá? Qual é o outro gráfico errado aqui? É esse gráfico aqui, ó, que é o azul de 2015. Ele é 10,67%, certo? Ele era para estar acima de 10, ele era para estar aqui, ó. O tempo então onde ele era para estar mais ou menos, tá vendo aí a altura? Ele era para estar bem mais acima, ele está bem mais embaixo. Já achei 2 erros. E deixa eu ver se tem mais algum. Esse aqui, ó, o 2011. Esse gráfico aqui, vou te mostrar onde está o erro dele, ó. Vou apagar essa parte aqui. O erro dele, ó, tá vendo nessa parte aqui? A partir dessa linha aqui, pra cima é 6 em diante, né? Então ele é 6,5. Então ele era para estar o quê? Na metade do caminho. Ele está um pouco abaixo da metade, tá ok? Encontramos então o quê? 3 erros, 3 infrações. Então vocês têm que estar atento a quando vocês for ler um gráfico, tá ok, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi uma aula demorada. Demoramos bastante aí, foi bastante conteúdo, bastante informações. Então, e deixarei os exercícios aí para vocês fazer. E até a próxima aula. Fique com Deus e fui!